Boa noite, galera do meu Brasil varonil. Vamos aguardar as plataformas chamarem os nossos seguidores e vamos falar um pouquinho aí do cenário político. Dia agitado em Brasília, né? Dia difícil, a galera lá correr do pau. Boa noite, Borsato chegando, Dani tá por aí, né? Marcelo Bertin também está conosco, né? O Paulo Nicolai também está conosco, né? Gabriela Santos, atenção, vem cá, Gabriela. Deixa eu apresentar para vocês, antes de nós começar a nossa live, falar, vem cá. Esta é a Gabi, nossa nova assessora aqui no gabinete. Ela está entrando no lugar da Carla, que saiu, né? Saiu do gabinete, agora ela vai vir nos ajudar. Seja bem-vindo, aqui está nosso público, certo? Obrigado, Gabi. Então, a Gabi está agora conosco, né? E vamos lá. Para aqueles os apoiadores que estão aqui na live no Instagram, sempre se lembra que tem lá no link da bio um Linktree, né? Se você quiser entrar no nosso grupo de apoiadores, clica lá no grupo de apoiadores. Se quiser enviar demandas para o gabinete ou sugestões de projeto de lei, existe também um linkzinho lá, né? Nesse Linktree, você pode mandar projetos de lei aí, de alterações de projeto, né? Que nem a gente já recebeu nas perguntas aqui, a gente vai falar sobre isso, certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre os nossos projetos de lei, como é que eles estão, e como está a situação econômica do Estado. Hoje nós vamos bater um papinho sobre a situação econômica do Estado. Ela deu uma pioradinha e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Nós temos 5 projetos de lei, nós já falamos. 4 deles já estão com relatoria. O projeto 187 de 2023, que é o Estatuto do Empreendedor, tem como relator o deputado Marcos Vinícius do PP. É nosso amigo, nosso parceiro, né? A gente tem uma confiança muito grande de que ele vai dar um parecer favorável no relatório, né? E a partir disso pode ser encaminhado aí para a votação no plenário. Né? Como eu já falei para vocês, o Estatuto do Empreendedor ele amplia, né, o debate sobre a Lei da Liberdade Econômica, que foi uma lei que fez toda a diferença no Brasil. Ainda se vai fazer mais jus à Lei da Liberdade Econômica e o impacto dela no ambiente de negócio brasileiro no futuro, certo? Então, está com o deputado Marcos Vinícius, e ele tem aí a relatoria do projeto, nós temos uma confiança grande. O Proturismo está com o deputado Mainardi, do PT. Vamos ver como é que o PT enxerga o nosso projeto de descentralizar o orçamento e poder permitir que as empresas financiem de maneira direta e depois abatam do ICMS a pagar projetos de turismo. Qual é o objetivo? Né? O objetivo, obviamente, é viabilizar projetos de turismo que estão fora, né, do olho da Secretaria de Turismo aqui, aqueles que são, né, mais locais, certo? Que é o empenho de uma sociedade tentando fazer, né, uma mudança em termos de matriz econômica na região, e aí a ideia do Proturismo é de que isso vá direto, né, para o projeto, basicamente de maneira descomplicada, então, mas está com o deputado PT, né, a relatoria de um projeto, vocês já sabem, que tem de cara uma resistência, né? Já que a gente, obviamente, somos antipetistas reconhecidos aqui dentro da casa, então acho que é um problema. Mas, né? Ainda quando tem bambu tem flash, estamos lá peleando. O Dia de Memória às Vítimas do Comunismo também foi distribuído hoje. Esse aqui vai a plenário. E nós vamos implementar, vai ser um dos primeiros estados do Brasil a reconhecer, de forma oficial, as vítimas dessa ideologia maldita, né? Que matou centenas de milhões de pessoas, ou dezenas de milhões de pessoas, durante o século XXI, um dos maiores flagelos que a humanidade já viu. Então acho que a gente tem que criar um dia para isso, está propondo, né? Para que a esquerda também entenda, né, de que os crimes deles não vão ser esquecidos. Eles têm muitos crimes. Né?
E aí também tem um dia em memória às vítimas do Holocausto, que o relator é o deputado delegado Zucco, já falei para vocês também a respeito disso. As vítimas do nazismo e do fascismo, né? Porque ao contrário da esquerda, nós nos preocupamos efetivamente, de maneira real, com as vítimas dessas ditaduras, né, desses regimes totalitários, né, que foram praticamente um flagelo aí no século XX, e o nazismo e o fascismo, né, que já são amplamente reconhecidos, seus crimes de guerra, seus crimes contra a humanidade já são muito difundidos. Nós vamos estabelecer um dia estadual em memória às vítimas do Holocausto, que é mais ou menos em linha o que acontece no Dia Mundial em memória às vítimas do Holocausto da ONU e o Dia Nacional. Então a gente vai trazer para o estadual também, e também em relação a essa questão, a questão do comunismo, certo? Bom, IP Saúde. Né? Nós fizemos uma reunião ontem, o governo está ouvindo as bancadas em relação à situação do IP Saúde. Só para vocês gaúchos, para todos os gaúchos entenderem o que nós estamos falando. O Rio Grande do Sul tem aí mais ou menos 11 milhões e meio de habitantes. Certo? 8 milhões desses 11,5 são atendidos no SUS. 8 milhões. 2 milhões e meio são atendidos em planos de saúde complementar privados, tipo Unimed, né, ou Hapvida, ou outros. E 1 milhão são atendidos pelo IP Saúde. Ou seja, o IP Saúde é grande demais para que a gente não dê uma atenção especial para esse assunto. Hoje, neste momento, os gaúchos, todos os gaúchos, pagam o IP Saúde. Mesmo aqueles que não são funcionário público e não usem o plano para consultas. Esta é a verdade. Né? Uma parte significativa das receitas líquidas do Estado está indo para cobrir o rombo do IP Saúde. O ano passado, segundo o governo, foram mais de 700 milhões de reais. Né? 440 para cobrir o rombo e mais um aporte para diminuir as dívidas, que já estavam monstruosas. Agora, como não resolveram o problema, o déficit continua e a dívida voltou. Mais de 150 milhões aí, e essa é a verdade. Então a gente está tendo com muito cuidado. O que acontece? A injustiça está posta, porque não foi feito nada. O IP Saúde tem um conselho gestor, um conselho de administração, que pelo jeito não faz nada, não fez nada para resolver o problema grave, né, de falta de sustentabilidade do plano. E agora esse assunto caiu aqui para nós resolver. Então nós apresentamos uma sugestão alternativa de cobrança dos dependentes, e esse é o principal problema do IP Saúde, né? O titular do plano paga 3,1% sobre o salário. Então se tu ganha 5 mil reais, tu paga 155 reais de plano. E os teus dependentes pagam zero. Então se, por exemplo, você ganha 5 mil reais e tem um marido, mais 4 filhos, vai tudo pro IP. Tudo free. Tudo de graça. Né? Quer dizer, não é de graça. Porque, no fim, é um plano que não funciona. Está quebrado. E se não fizer nada, ele vai falir. O que acontece? A proposta do governo, ela seguia uma lógica que era a lógica do uso. Né? Então os jovens usam menos, pagam menos, os mais idosos usam mais, pagam mais. Nós entendemos que neste contexto isso não traz uma justiça. E eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Eu aprendo muito, uso muito dentro dos investimentos a olhar o que nós chamamos de horizonte temporal. Qual o tempo de resposta você tem a uma determinada situação, né, no investimento? Se, por exemplo, tem um tempo de resposta, o seu horizonte temporal muito curto, tu é uma pessoa um pouquinho mais idosa, né? Então tu olha o investimento de uma maneira. Então nós olhamos o IP dessa maneira. Vou explicar para vocês. Imaginem vamos pegar um caso típico. Um casal de aposentados pelo IP, que ganha lá 2 mil reais cada aposentado. Certo? Vai lá, então esse casal ganha 4 mil por mês. Para esse casal, um deles não paga IP. Com a proposta, ele vai pagar. Certo? É mais ou menos 500 reais, né? Isso, 500 reais. A partir de 59 reais é 500 reais por cabeça. A partir de 59 anos. Cara, é barato. Um plano de saúde privado é muito mais do que 500 reais para quem tem 59 anos ou mais. Certo? Só que para esse cara
que não se preparou para isso, para esse aposentado, que tem uma companheira que paga IP, ele não tem o que fazer. Ele não tem para onde correr. Ele não consegue agora achar renda extra, certo? E então a gente inverteu, a gente aumentou a contribuição propomos, né? Nós propomos uma inversão da lógica, abandonar a lógica do uso, que seria o tecnicamente correto. Nós vamos aqui para diminuir um processo que nós chamamos de injustiça, que é pegar aquele que não tem alternativa, que são os mais idosos, não tem como ele sair do IP e ir para um plano privado. Simplesmente não tem. O plano privado vai cobrar muito mais caro para ele não vai ter o que fazer. Aí essa pessoa, se nós não fizermos nada, essas pessoas irão ao SUS, sobrecarregando um sistema que já está sobrecarregado. Então não dá para nós tratar o assunto com desdém. E a gente sugeriu então uma correção de rumo, aumentar a contribuição dos mais jovens, até porque os pais, até 18 anos, por exemplo, o pai é jovem, não, a maioria, né? Os pais, entre 40, 45 anos, 50, né? E tem tempo ou tem alternativa de procurar uma renda adicional, o casal consegue. Então ele consegue suportar o filho e outra. Não estamos falando de nenhum absurdo, estamos falando de tirar de R$50, que é a proposta do governo, por dependente, R$50 no plano de saúde, por dependente abaixo de 18 anos. E passar para 90, 89, alguma coisinha, 88, alguma coisinha. Então nós fizemos uma proposta, vamos ver como é que o governo recebe a proposta, né? Eu acho que se ela vier do jeito que eles nos apresentaram, vai ter muita emenda. Muita emenda. Porque não gostei. Achei uma conta de fechamento assim meio preguiçosa. Então acho que tem que dar uma olhadinha. Então, sobre IP Saúde, finanças do Estado. Eu já tinha falado para vocês, alguém já tinha me perguntado nas lives anteriores, como é que estava as finanças do Estado. Eu disse, requer cuidados. Principalmente por causa da frustração de receita causada por esse desgoverno que está aí, que praticamente travou a economia brasileira, em que pese os dados de fevereiro terem me surpreendido. Assim, positivamente, porque já falei para vocês, né? Só porque eu não gosto do piloto, eu não torço para o avião cair. Mas teve essa aprovação, teve esse crescimento, mas houve frustração de receita aqui no Estado. E o governo do Estado solicitou uma devolução de fundos da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem um fundo que é de dinheiro que sobrou dos outros mandatos, dos outros anos fiscais. E do Tribunal de Justiça também. O governo pediu a devolução desse dinheiro para poder fechar as contas. Não é? Primeiro, só para a gente deixar, o governo não está pedindo nada demais, a lei manda, inclusive, que a gente devolva. Não deveria nem estar aqui. O governo não deveria nem pedir, nós deveríamos ter devolvido o mandato anterior, a legislatura anterior. Não fizeram, o governo está pedindo, nós estamos devolvendo. Né? Mas isso já revela uma coisa que é importante aqui quando se fala em relação às finanças do Estado e que talvez seja o maior problema da gestão do Executivo neste momento, que é a incapacidade de dar ao Estado uma direção, uma nova direção econômica, uma nova matriz econômica que faça o Estado voltar ao rumo do crescimento. E eu vou dar para vocês o dado que é estarrecedor. Nos últimos 8 anos, certo? Nos últimos 8 anos, ou seja, desde 2014, 2015, o crescimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul foi, estão sentados, pasmem, menos 5%. Nos últimos 8 anos, o nosso crescimento foi de menos 5%. Cara, esse dado é assustador, amedrontador. É de você não ter palavras para descrever o quão ruim está a economia gaúcha. Né? O governo, eu acho que ele tenta, mas ele não sabe muito como fazer o Rio Grande do Sul voltar no pauta de crescimento. Eu já tenho defendido aqui dentro da casa que nós temos que empurrar o executivo para ele se mexer. Uma das coisas que nós estamos dando dentro do gabinete é a criação de um fundo soberano. Tá? Hoje voltou o assunto da Corsã, até depois, hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu tenho uma entrevista na RDC TV falando exatamente sobre a Corsã. Como esse debate voltou aqui dentro da casa, cara, a esquerda não larga o osso de jeito, mané. Nós temos que aprender com esses caras.
Não tenha dúvida. Você tem que aprender. Eles não largam o osso. E é a mesma coisa que aconteceu em relação à Corsã. Cara, eles são contra a privatização. Não largaram ainda, já perderam. E continuam. Agora, esse assunto continua na pauta porque não se destravou no TCE ainda. Aí o deputado Pepe subiu hoje na tribuna e falou o seguinte, olha, nós vamos vender a Corsã. E depois? Vamos usar o dinheiro, vamos gastar e faz o que com o dinheiro? O que fica depois? Não vendemos patrimônio, não temos mais patrimônio, né? E usamos dinheiro para... E nesse aspecto ele tem alguma razão. Não é um argumento inválido. Nós entendemos que isso é um fato que tem que ser combatido. Como nós defendemos as privatizações, o que nós estamos começando a discutir? Há de que os recursos advindos das privatizações não deveriam ser direcionados para gastos correntes. Ele deveria ser colocado em um fundo soberano. O que é um fundo soberano? É um fundo onde o único cotista é o Estado do Rio Grande do Sul. E aonde a gente aporta recursos, seja de receitas ordinárias ou, o que é a nossa proposta, extraordinárias. Para que eu uso dinheiro do fundo? Para atrair empresas. Para atrair empresas e voltar e mudar esta lógica que tem acabado com o Rio Grande do Sul. Tem destruído o Rio Grande do Sul de todas as formas. Tem destruído na forma de renda, tem destruído o Rio Grande do Sul nas formas das políticas públicas. Tá? Uma vez que não tem recursos, você não consegue aumentar salário de professor, você não consegue aumentar salário das forças de segurança, você não consegue botar dinheiro para a saúde, você não consegue fazer nada. Porque o Estado do Rio Grande do Sul teve nos últimos 8 anos menos 5% de crescimento. Isso é uma tragédia imensurável. Não sei se tem algum lugar do mundo que tenha tido um estado econômico tão ruim. O Brasil. E olha que nós tivemos a Dilma, hein? Nesse período aí. E nós tivemos o Covid. Cresceu 2. Crescimento ridículo, pífio, década perdida, tá tudo certo. Mas cresceu 2. O Rio Grande do Sul menos 5. É uma tragédia. Então a gente está tentando e estudando o assunto do Fundo Soberano. Vamos começar a ver com o pessoal, os nossos colegas da casa, o que eles acham. Eu acho que é uma pauta interessante, certo? Então, sobre o Estado do Rio Grande do Sul, era isso. Finanças do Estado continuam precisando e muito de cuidados. PL da censura, retirada é pauta. Né? Quem tem medo. Tiraram porque iam perder. E eles iam perder por causa da mobilização em redes sociais. Que é exatamente o que eles querem calar. Né? Todos nós vimos o absurdo que foi essa tropa de choque do governo federal contra o Google, porque o Google expôs a sua opinião a respeito de um projeto de lei. Foi isso que o Google fez. Com a empresa. E aí o Flávio Dino, que de democrata não tem nada, o Randolfo Rodrigues, lá o ministro da propaganda petista lá, também estava horrorizado sobre o CAD, ou seja, todas as big techs foram atacadas pela base governista porque simplesmente falaram a verdade. O projeto é uma droga. O projeto é ruim. O projeto é um PL da censura. Ele não tem um outro objetivo que não seja calar as redes sociais. Né? E não dá para se esperar nada diferente de um sujeito do tipo do Luiz Inácio Lula da Silva. Só isso dá para esperar dele. Só o pior. Ele jamais deixou um legado nos seus governos que seja positivo para o brasileiro. Que a gente olha, ó, isso aqui é um legado de Lula. Não teve nenhum. Eu falei aqui para vocês do legado do Bolsonaro. A lei da liberdade econômica. Posso botar o marco de saneamento, as privatizações, as concessões de aeroportos, portos. O Bolsonaro deixou um legado para as décadas. Lula não deixou um único legado nos seus 8 terríveis anos e agora quer deixar como legado uma ditadura. Então, foi derrubado. Parabéns aí aos deputados federais, parabéns ao Marcon, tá? Nosso parceiro, que eu sei que foi incansável na luta, junto com os companheiros dele de Brasília. Eles tiraram porque iam perder no voto. Não fez diferença. Os bilhões de reais, o Lula mandou liberar 10 bilhões de reais em emendas parlamentares hoje para passar o projeto. Não passou. Não é? Então, que bom, mas vencemos uma batalha. Eu até preferia que fosse a votação.
para resolver esse assunto hoje, que eu acho que nós tínhamos chance. Por quê? Porque eles contam com a desmobilização. É isso que eles contam. Que as redes sociais vão se desmobilizar em relação ao assunto. E aí, terça-feira que vem, quando ninguém está esperando, pum, entra. Né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque essa gente não vale o que come. Mas pode anotar. A gente tirou uma soneca, o projeto de lei está aprovado. Anotem. Então a gente tem que se manter vigilante e continuar pressionando, né, os deputados, que eles não... Isso é outra coisa. Até estava vendo um print aí, porque o Arthur Lira deu treta no grupo lá dos deputados federais. Aí o Arthur Lira saiu do grupo. Grande democrata, nosso presidente da casa, né? Não aguentou uma discussão em WhatsApp. Pra te ver, esse é o cara que quer censurar o Brasil. Arthur Lira, não se preocupa, é cúmplice do governo petista. Cúmplice. Tem outra palavra para nós chamar o Lira. Aí ele saiu do grupo porque ele estava achando um absurdo, uma violência, o que os deputados estavam sendo, né, submetidos. Eu digo, migão, deputado com mandato, o eleitor tem o direito não, o dever de cobrar que o deputado não se afaste 1 milímetro daquilo que ele disse quando foi eleito. É isso. Então não tem choro. Certo? Se, por exemplo, eu sou um homem público. Estou aqui, dando minha cara a tapa, fazendo uma live. Se eu, por uma razão qualquer, ferir os meus princípios, jogar os meus princípios na lata de lixo, é obrigação. Não, é um direito. Mas também é uma obrigação dos meus eleitores de me jogar isso na cara. Aí os bonitos dos deputados federais querem ser eleitos com um discurso antipetista, aí querem chegar lá em Brasília, vender o seu mandato por meia dúzia de reais e meia dúzia de emenda parlamentar e cargos, e aí depois não quer ser cobrado em rede social. Então, a democracia hoje é muito melhor, exatamente por isso. Porque nós temos que pressionar. E os deputados sentiram o baque. Então o PL, tem que ver lá quem do PL lá está querendo votar assim, já tem que expulsar do partido. Diz que o PT lá está de braço aberto para esperar, para traidor. Então o PL, o Republicanos reverteu, PP tem que se cuidar. Pô, PP. Aqui a bancada do PP aqui na casa é uma das mais qualificadas. Mas em Brasília está meio mais ou menos, mas o PP é importante. Tá? Então, vamos lá, vencemos essa pauta. Parabéns aí aos deputados, e em especial ao Marcon Podemos, nosso parça, certo? Economia. Desemprego sobe a 8,8% no trimestre, atingindo 9,4 milhões de pessoas. É 1 milhão de desempregados a mais desde que o Lula assumiu. Não é desde que ele ganhou a eleição. Porque desde que ele ganhou a eleição, piorou. Desde que ele assumiu, é 1 milhão de desempregados a mais. Esse é o resultado do desgoverno lulopetista, certo? Então, nos preocupa. Agora vem uma nova reunião do Copom. Os dados de desemprego levam a crer que deve começar a abrir uma janela de oportunidade para que o Banco Central reduza a taxa de juros. Eu acho que já poderia estar reduzindo essa taxa, certo? Eu acho que nós precisamos torcer para que o Brasil volte a crescer. Todos nós dependendo do governador, do governo de plantão, né? Mas a tendência é de manutenção da taxa. A tendência é de manutenção da taxa. Vamos ver se a nota, deixa eu me hidratar aqui, se a nota da reunião vai ser mais amena do que foi a última vez, porque a última vez continuou dura. O Banco Central chegou a dizer, ó, se precisar, aumenta de novo. Então, vamos ver, mas a reunião iniciou hoje, o resultado sai amanhã. O governo quer saudar a Argentina com a linha de crédito do BNDES. Bom, abrir uma linha de crédito de exportação. Abrir uma linha de crédito de exportação do BNDES para a Argentina é o equivalente a doar as nossas exportações para os argentinos, que eles não vão pagar. A Argentina não tem reservas em dólar. Não tem reserva, tem nada. Entendeu?
Então, como é que eu vou emprestar para alguém que não tem o mínimo de reservas? Nada. Aí, o governo quer criar essa linha de crédito, mas como nós vamos vender em dólares para eles, eles vão usar os dólares do BNDES para pagar as empresas brasileiras, porque vai ser essa linha de crédito. Só que o dia que a Argentina tiver que pagar o BNDES, não vai ter, porque a Argentina não faz a lição de casa. Você sabe qual é o problema da Argentina? Crônico e histórico. Eu estudo economia argentina desde a década de 90. O ministro era o Cavallo, Roberto Cavallo. O homem que acabou com a indústria argentina por causa do câmbio 1 por 1 lá. Certo? A Argentina não resolve o principal problema da economia, que é o déficit fiscal. É isso. É um governo populista que torra dinheiro, né? Que torra dinheiro à vontade. Como se não houvesse amanhã. Tá aí, ó, 3 dígitos de inflação, processo hiperinflacionário, porque logo isso vai sair do controle. Não tem um puto de reserva para conseguir comprar o mínimo que eles precisam, remédios, combustível, nada. E aí nós vamos abrir uma linha de crédito para salvar a Argentina. Eu acho que o Lula tinha que ser avalista da linha de crédito, inclusive. Né? Põe a tua assinatura aí. Né? Põe aí o sítio de Atibaia, que eu sei que é teu. Nós vamos tirar. Já que a Argentina vai pagar, põe lá o Tripex. Como diz o Lula. Aqui, ó. Põe a baliza. Duvido que é a baliza. Aliás, só vou fazer um parênteses na Argentina, né? A situação tá tão terrível na Argentina que nem a esquerda tem coragem de concorrer, não vai ter, eles não vão concorrer. Parece que o bigode lá, o Alberto Fernandes, não vai concorrer à reeleição e a Cristina aqui já tinha pulado fora da barca. Resultado, a direita vai ganhar na Argentina porque a esquerda, nem eles querem mais gerir a Argentina. Que acabaram com o país. Aí o Alberto Fernandes desistiu, a Cristina aqui já vai concorrer. Então vamos ver o que vai acontecer lá na Argentina. Mas o Paraguai ganhou um conservador, Partido Colorado, Partido Conservador continuou ganhando no Paraguai. Então ainda é uma economia que anda na América Latina. A economia, a Colômbia está um terrível. Teve alguma coisa que aconteceu na Colômbia esse fim de semana. Vou me lembrar lá o que é a tragédia. E a Argentina, então, provavelmente vai voltar alguém de direita para comandar aquela bagaça. Não que eu acho que tenha solução, porque os argentinos, incrivelmente, adoram um populismo barato. Né? Adoram um populismo barato, mas gostam mesmo é de moeda forte. Né? É isso que eles gostam, populismo e moeda forte. Populismo e moeda forte, há décadas é assim. Então vamos ver como é que eles vão se virar. Vamos para as perguntas. Fala. Tá, eu vou começar aqui com uma do Instagram, que a Renata, ela pergunta: Estados Unidos gastando mais do que arrecada, qual o impacto para nós? Ah, então tá bom. Essa é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Toda vez que o governo americano gasta mais do que arrecada, eles têm 2 formas, como qualquer país, para financiar a sua dívida, para financiar esse déficit. Uma é pegar dinheiro emprestado no mundo, ou seja, todo mundo compra os títulos do Tesouro Americano. Inclusive o Fed deve subir a taxa de juros lá de novo, mais 0,25. A outra maneira que o governo que os Estados Unidos também tem de financiar seu déficit é aumentar a oferta de dólar. Eles imprimem dólar. Né? É quase uma necessidade mundial. Eles imprimem dólar. O que faz com que o dólar, inclusive, fique mais fraco mundo afora. Então, o que acontece quando tem esses arroubos de gastança nos Estados Unidos? Geralmente tem os booms das commodities. Porque quando o Brasil emite moeda demais, ele gera inflação interna. Quando os Estados Unidos emitem moeda demais, eles causam inflação externa. A inflação se alastra no mundo. Esse é o caso do boom das commodities. Por isso que o boom das commodities de 2007 veio depois do juro zero de 2002 e 2003. Ele estourou, virou boom das commodities em 2006 e 2007. Aí teve todas as 2008, toda aquela tentativa de se recuperar. Se vocês olharem as commodities, eles deram um repique em 2008, 2009, 2010. Depois lá na frente, na Covid, novamente teve todo aquele aumento da base monetária, o resultado foi outro boom das commodities. Entendeu? Então o impacto, geralmente, os Estados Unidos ajudam a aumentar a inflação global quando eles emitem
moeda demais. Esse é o principal impacto desse governo perdulário que é o Biden, né? Eles estão pedindo para aumentar o limite da dívida lá. Tá? Então vamos ver. Não é uma pergunta, mas o Deni Matos mandou assim, os PMs votaram em peso no senhor. Aí, ó, força de segurança, estamos juntos. PM votou certo. Fosse esquerdista, fosse abortista, tinha votado errado. Mas PM votou certo. Estamos juntos. Que bom. Agradeço aí as forças de segurança. Tem aqui um defensor, né, de primeira linha. Uma pergunta interessante, que é, no momento político-econômico do Brasil, que tipo de investimento você sugere? A renda fixa total. Assim, ó. Renda variável. De cada 100 eu conheço um ou dois que tem perfil de operar renda variável. Renda variável que a gente entende bolsa de valores e fundo imobiliário. Muito pouco. Tem que ter muito estômago, tem que saber o que está fazendo. Então, eu excluí renda variável, fica a renda fixa. Quando vai para renda fixa, tu tem título de dívida pública, título emitido por instituição financeira e título de dívida privada. Dívida privada, deixa de lado por enquanto. Não é para vocês. Por quê? Porque as dívidas privadas no Brasil estão muito difíceis. O mercado está muito complicado. Então, qualquer título de dívida privada hoje é problema, tá? A não ser que seja uma debênture da Petrobras, né? Um CRA-CRI da JBS, de grandes empresas, muito grandes. Senão eu fugiria da dívida privada, manteria minhas alternativas em CDB. Certo? Pré-fixado, foge, no máximo 1 ano. Pós-fixado, CDI, 2, 3 anos, CDBs. Um pouquinho mais longe vai para IPCA. É isso, cara. Renda fixa. Não precisa inventar a roda. Se você quiser fazer investimento. E a alternativa, obviamente, a você comprar o título de renda fixa é colocar em fundos de renda fixa. Tem vários bons aí, né? Que já diversificam o teu investimento por nada e te entregam aí 15%, 16% ao ano. Mais que Selic, certamente. Eu vou ler aqui no Facebook algumas perguntas antes de ir para essa caixinha. Mas antes eu vou ler uma crítica, porque aqui a gente tem democracia, a gente não tem censura. É petista? Eu acho que sim, falou vocês da direita. Vocês da direita, tu vê. Vou deixar tu falar. Se fosse o contrário, não aconteceria. Fala aí, fala o que o Boca Aberta da esquerda falou. Não, sei nome. Eu não sei, não cita o nome, deixa assim. Mas fala o que mas é um, vocês da direita. É uma crítica interessante de se pensar. Boa noite. Não sinto que ganhamos nada. Eu só percebo que vocês da direita estão muito longe de ser um oponente à altura. Então cai dentro. Vocês se juntarem, têm poder para fazer muito mais. Aqui, ó. Parem tudo, não aprovem nada, causem tumulto, procurem fazer um impasse. Não é possível que vocês não consigam. Tá, mas eu não entendi ele. Ele é quem? O senhor é da direita, o senhor é um cara de esquerda falando mal da direita, eu não entendi. Vocês da direita. Vocês. Hoje teve um discurso lá sobre extrema-direita, também eu vou botar no vídeo. Vou dar a resposta lá, a deputada Luciana Genro, que gosta de chamar todo mundo de extrema-direita. Vocês da direita. Então eu vou falar um troço sobre vocês da direita. O vocês da direita segurou o PL das fake news lá, tá? O vocês da direita ainda é a maioria dessa população, né? Ah, falta organização para vocês da direita? Acho que falta, né? Tem um pouquinho de vaidade demais, mas vocês da direita nasceu há 10 anos. Enquanto vocês da esquerda estão há um século. Aí, assombrando os países mundo afora. Então vocês da direita se organizam agora. Enquanto vocês da esquerda atuam de maneira global há séculos. Então vocês da direita estão bem até, dado que nós não chegamos nem na adolescência. Então tá tudo certo. Nós vamos ganhar essas batalhas, nós aprendemos o jogo. Porque a hora que nós aprender o jogo, a esquerda vai se ver em maus lençóis. Aqui, eu convido vocês a assistirem qualquer comissão. De esquerda de um lado, direito do outro, e assistam. Comprei pipoca, porque é divertido. José Ferreira no Facebook também. Esse tipo de empréstimo, provavelmente falando sobre empréstimo para a Argentina, não deveria passar pelo crivo do Congresso. Deveria, né? Senado e Câmara. Mas a lei não diz. É possível mudar algo na legislação com relação a isso? Tesouro Selic seria uma boa saída? Estão tentando mudar isso, tá? Fazendo com que empréstimos a governos estrangeiros passem pelo crivo do Congresso. Acho uma boa, acho que tem que... Não se deve negar o empréstimo, porque às vezes também você é um país, tem reservas em dólar e quer achar boas alternativas de investimento.
Não acho que seja um drama, né? Mas para a Argentina, por exemplo, não dá para emprestar. Esse dinheiro não vai voltar. Então deveria passar pelo crivo do Congresso, né? Não ficar ao bel prazer aí do governista de plantão. Tesouro Selic seria uma boa saída? Tesouro Selic sempre é uma boa saída. Eu só acho que tem alternativas melhores que o Tesouro Selic para você botar investimento em renda fixa. O Tesouro Selic é para você botar uma reserva de emergência. Aquele dinheiro que você precisa deixar ali no canto, que se tu precisar de emergência, você acessa ele. Para isso, o Tesouro Selic é bom, tá? Mas eu ainda aplicaria em fundo de renda fixa, que no 120, 115. Tem bons fundos aí com 115, 120% da Selic, do CDI. O que daria mais ou menos hoje uns 2,5%, 3% ao ano. Dependendo do volume, 3% ao ano faz diferença. Tá? Paga pelo menos o imposto da renda. Tá? Velocidade das rodovias, lei antiga e veículos modernos. Não está na hora de mudar? O que acha, professor? Mas eu não só acho, como concordo. A gente teria que até dar uma olhadinha. Esse é o tipo da sugestão que a gente pode botar aqui, Jefferson. Porque, por exemplo, existem rodovias duplicadas que tem três com limite 80 km por hora. E, aliás, existe uma cultura arrecadatória, inclusive eu sofro muito aqui, tá? Porque às vezes estou eu andando na 122, a 80, 90, 100 km por hora, aí tem um trecho que cai para 80, porque alguém achou que tinha que cair para 80, não tinha razão nenhuma, e depois da placa tem a PRF lá, o PRF, a Polícia Rodoviária Estadual, com um secador de cabelo, pegando os incautos lá que estão a 90, 95, 100 km por hora. Que deveria ser, no meu entender, o limite de velocidade de todas as rodovias gaúchas duplicados, pelo menos. A rodovia simples até há de se questionar, mas as duplicadas, para mim, cara, 100 km por hora é o padrão. E aqui não é bem assim que funciona, que toca a banda. Eu acho que está errado, acho que os carros são seguros, né? Então eu não vejo razão para isso acontecer, mas no estado do Rio Grande do Sul tem. Ainda sobre o PL, se for aprovado, temos como contornar essa situação ou já era? A esquerda está jogando sujo. Bom, a esquerda jogar sujo já está subentendido. Né? Isso é do jeito que eles fazem. O Lula não sabe fazer de outro jeito, a não ser usar e comprar apoio na base. Certo? Se for aprovado, não tem o que fazer. Não sei que a gente marque protestos, vá às ruas, né, de maneira pacífica, protestar contra a aprovação. Eu não pago para ver. Nós temos que começar agora, né, ou continuar a mobilização para que isso não passe no Congresso. Olha só como é que funciona a democracia na esquerda. Os partidos de esquerda já estão tentando dizer assim, como o Congresso não regulou, que o STF regule. Inclusive tem jornalista da Globo News que tem a cara de pau, não tem a cara de pau de tratar esse assunto dessa maneira como se fosse absolutamente normal, do tipo assim, não, se o Congresso não quer aprovar, o que eu presumo para ele, o Congresso tem que fazer o que eles querem. Se ele não faz, tem que ir ao STF, aí o STF que regule o motivo. E de onde está isso na Constituição? Então essa gente aí, eles são assim mesmo canalhas. Eles não aceitam a derrota, certo? A Globo, a CNN e toda essa grande mídia aí deveriam ter vergonha, né? Porque são esses jornalistas que destruíram os meios de comunicação desse país. Destruíram. A credibilidade não tem nenhuma. Qual é a credibilidade que tem a Globo News? Zero. A Globo News, o Globo.com, ouviu um especialista, ouçam, para ver se isso é terrível. Viu? Tu se alfabetizar tem seus problemas. Esse é conseguir ler essa merda. Olha só. O cara, a Globo.com ouviu um especialista sobre o PL das fake news. Sabe o que ele disse lá? Que excesso de liberdade de expressão é coisa de ditadura. Olha ao nível do ridículo que o cara fala isso num veículo de comunicação da grande imprensa que circula no Brasil inteiro e o cara é infravermelho. Excesso de liberdade de expressão é coisa de ditadura. O cara falou isso para justificar
A PL da censura é muita cara de pau. É muita cara de pau. Aí esses caras que jogaram todo o legado do jornalismo de séculos construído no Brasil no lixo, agora vem aqui querer dizer para os congressistas e para o povo brasileiro como ele tem que se comportar. Aqui, ó, jornalista com credibilidade resta muito poucos. Muito poucos mesmo. Muito poucos. Né? Já artista já não resta mais nenhum. Então, eles estão lá tentando defender a boa e velho jabá, né? Direitos autorais, né? Que seja negociado pelo governo e não individualmente na plataforma. É isso. Eles querem destruir tudo. Né? Pode olhar lá os artistas de esquerda. E essa lei, essa Maria da Penha do deputado Leonel Hadi? Cara, essa bomba estourou hoje, né? Assim, eu vou me abster um pouquinho de comentar sobre esse assunto, porque eu não participo de linchamento. Eles participariam de linchamento, eles gostam de participar de linchamentos virtuais, inclusive. Eu, por mais que eu tenha todas as divergências possíveis e imagináveis, principalmente com o PT em particular, no geral, mas com o rádio em particular, eu não vou aproveitar esse momento de fragilidade aí em relação ao ocorrido no âmbito pessoal da vida dele. Eu tenho certeza que vai ser apurado, se ele tiver responsabilidade, ele vai responder por elas, tá tudo certo. Eu acho que a justiça está aí para isso. Né? Eu não condeno ninguém por indícios, não condeno ninguém de antemão, não gostaria que fizesse comigo, e me insurjo sempre que é feito contra terceiros, como aconteceu no caso do professor Gabardo lá. Então, eu não vou comentar muito, espero que tudo acabe bem para ele, né? Mas também ele que aprenda uma lição, né? Porque ser condenado a priori sem direito de defesa é a pior coisa que existe, e isso foi feito isso em vários momentos aqui, no próprio deputado do professor Gabardo lá, que é o diretor de Jaquirana, que foi afastado, Jacutinga, que foi afastado, aconteceu no caso das cooperativas e outros casos mais graves, né? Então, espero que tudo dê certo pro deputado, tomara que tudo seja esclarecido e ele continue aí com a gente, mano. Eu não quero comentar. Inclusive, nesses dois casos, ele acusando. Eu espero, isso aí é a justiça divina, dando ao indivíduo, aqui na Terra, a oportunidade de eles aprenderem com os erros. De sentir na pele aquilo que ele faz outros passarem. É isso. Mas eu, sinceramente, vou me abster, tomara que dê tudo certo para ele, tomara que ele consiga esclarecer e a vida dele siga. Né? Então, é isso. O senhor já comentou sobre isso, mas em que pé anda o assunto da Corsã? Bom, eu comentei, né? O assunto da Corsã tá aquele troço, corrida de esteira. Tá sempre no mesmo lugar. Sai do lugar. Né? Hoje o TCE tinha que, da Camino, que é o Procurador-Geral do TCE, deu um parecer, Ministério Público de Contas, né? Deu um parecer mais em cima do mundo impossível. Assim, ó. Todo mundo ficou esperando uma decisão, a decisão foi não decidir nada. Eu acho que discordo da minha área técnica, mas também não sei o quê, tá? Ficou parado. Eu acho que é importante que esse assunto destrave, o Estado precisa do dinheiro, já falamos. A partir daí, eu saio daqui e vou para um debate sobre o assunto, né? Também vai ser divertido. Tá no link ali nos stories, vocês assistam lá. Vai ser uma questão interessante porque, cara, não existe razão para que a Corsã não vá para a iniciativa privada. É uma vergonha o estado de saneamento no estado do Rio Grande do Sul. Por causa dessa empresa estatal ineficiente, incapaz de entregar serviço de qualidade a custos compatíveis para o governo do estado ou para os gaúchos. Então, esse assunto está terrível, não anda, o que é bem sintomático das causas pelo qual o Rio Grande do Sul cresceu menos 5%. Nada anda no Rio Grande do Sul, porque aqui a ideologia é muito mais forte que em outros lugares do Brasil, e é o que está acontecendo no caso da Corsã. Pura briga ideológica. Pura. Porque a Corsã pública não se justifica de nenhuma maneira. E agora, para já ir para um gancho para os contatos ali na bio, o Edson perguntou, consegue passar novamente o contato do seu gabinete? Acabei perdendo. Edson, então, o contato do gabinete está no Linktree. Procura ali, né? Aí você pode enviar demandas, sugestões, que a gente encaminha todas aqui dentro
do gabinete e já vai entrar lá naquele grupinho malandro de WhatsApp, né? Agora a Gabi tá aqui, nós ficamos falcados um tempinho aqui dentro do gabinete, né? De uma pessoa da equipe. Saiu uma informação, inclusive, no G1, com o número de assessores de todos os 55 deputados. O nosso está entre os que menos têm assessores, inclusive, né? Já reafirmando aí nosso compromisso público com a racionalidade, né? E com o uso racional dos gastos dos pagadores de impostos, né? Então nós estávamos com 8 assessores, agora entrou a Gabi, né? Para nos ajudar aqui no processo. Veio para 9 assessores. Então é isso. Então tem uma perguntinha ali da Renata. No Insta? Isso. Alguma coisa sobre o Hospital Geral. Eu sei que foi liberado o recurso para o Hospital Geral, Isso, né? foi anunciado no início da obra. O início da obra lá. Então o Hospital Geral vai ter uma ampliação aí dos leitos, vai ter um outro bloco cirúrgico, né? Isso. E foi assinado o contrato de obra, agora a obra vai começar. Cara, a verdade, e assim, faltou planejamento, não vou acusar o governo de ter faltado planejamento, porque as questões de receita estão muito incertas no Rio Grande do Sul. Isso é verdade. De maneira nua e crua, assim, entendeu? Então, mas eu acho que devagarinho as coisas vão se ajeitar. Só que, de novo, né, quando veio o aumento dos professores, nós estávamos defendendo a responsabilidade fiscal, a gente subia na tribuna dizendo que o Estado tinha que ter cuidado com as finanças. E agora está aí hoje o projeto que nós aprovamos, que foi ceder 600 milhões de reais em fundos, foi transferido para o governo. 600 milhões de reais. É muito dinheiro. Foi transferido para o Executivo, a fim de cumprir lá as suas restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprir a lei. Então a gente tem que ter sempre cuidado, né, pessoal? Serenidade, para que a gente não quebre o Estado do Rio Grande do Sul como os outros governantes fizeram. E os outros legisladores foram cúmplices desse processo. Aqui não vai ter cúmplice nesse caso, certo? A Renata está dizendo que o Hospital Geral está pronto, mas a funcionalidade não tem recurso. Mas eu acho que o Hospital Geral está sob gestão da Universidade de Caxias do Sul. Então quem tem que contratar é ela. Se tu está falando de falta de pessoas, né? O Estado entrega a obra, entrega o recurso para a obra, eventualmente algum dinheiro ali para completar as contas, mas quem tem que contratar e botar essas coisas funcionar é a Universidade de Caxias do Sul, que está com a gestão do Hospital Geral. Certo? Isso aí? Programa Cruzando as Conversas, a gente vai botar o link depois nos stories ali, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos subir o link. Quando começar o programa Cruzando as Conversas, nós vamos jogar o link nos stories, né? E aí você nos acompanha lá. Certo, galera? Quero agradecer para vocês mais uma vez pela audiência nesse dia 2 de maio, né? Até terça que vem. E aí vamos ver, vamos ver que novidades a gente vai apresentar na live semana que vem. A gente fala lá. Certo, galera? Um abraço. Até mais.